Como que você vê, professor? Por um tempo eu senti que a coisa ficou meio congelada, essa coisa de briga de torcida no Brasil. Só que depois da pandemia, que a gente achou que ia voltar a ser seres humanos melhores, né? A gente imaginou que com a pandemia a gente não ia se matar mais, né? E a gente viu que a coisa degringolou, né? E hoje em dia tá um aumento muito grande da violência entre torcidas. Enfim, eu queria que você, aproveitando essa pergunta aqui do nosso apoiador Henrico Rossi, falasse sobre uma leitura psicanalítica sobre... Eu acho que é a teoria das massas também. Sim, né? Você tem aí alguns elementos assim chaves, né? A gente pode dizer, em primeiro lugar, a experiência da massa, né? De você estar envolto numa multidão, onde você é mais um, anônimo. Ela pode, vamos dizer assim, te libertar do peso de ter que ser aquele indivíduo, de ter que ser aquela pessoa, né? Você se torna ninguém, mais um, né? O que pode ter, vamos dizer assim, efeitos interessantes, né? Mas ela pode também produzir um estado que o Freud chamava de regressão, né? Então, na massa, como ninguém é responsável, minhas pulsões mais básicas, né, as coisas que eu jamais faria se eu tivesse nesse funcionamento em massa, quando eu entro naquele estado, eu me autorizo a fazer. Então, a ser muito mais agressivo, a ser violento, a xingar, a fazer coisas que, vamos dizer assim, em estado de grupo, em estado de indivíduo, você não faz. Você só faz tomado por essa sensação, né? E por esse... Talvez por ter essa impunidade. Então, exatamente. Você começa a transferir a responsabilidade dos teus atos para uma espécie de coletivo, né? E nessa demissão subjetiva costumam emergir o quê? Lideranças que levam para o pior. Vamos atacar o outro time, vamos brigar com aquele vamos, enfim, pôr para fora e traduzir aquele ódio numa violência gratuita, errática, que quem está de fora diz, mas por que estão fazendo isso? Né? Isso é uma patologia das massas, né? Isso se estudou muito no contexto do exército, porque o exército é uma massa parecida, né? E hierarquizada para você justamente atacar o inimigo. Então, esses caras eles tinham dois problemas. Um problema é assim: você não pode perder a liderança, porque se você perder a liderança, se instala o pânico. E a gente já viu isso. Hooligans, quando você tem aquelas brigas generalizadas e que no fundo indicam uma perturbação da tua relação de autoridade, né? Por quê? Porque você está se demitindo de ser responsável por si, transferindo isso para uma ideia, para um líder, para um sargento, para um general. Se aquele general sofre um problema, você se desorganiza, né? O segundo problema é que nesse estado assim de funcionamento de massa, você cria uma espécie de irmandade com o outro, que é a que a gente tem aqui. Aqui, ó, palmeirense, estamos todos juntos, né? Que apaga as nossas diferenças. E daí você, vamos dizer assim, é levado a uma espécie de paixão cega, uma paixão que não vê diferenças, né? Uma paixão que começa quando você sai com aquela garota e ela é incrível, só que no dia seguinte, mais ou menos, você começa a chegar perto e começa a ver que existem diferenças que trazem para a realidade, né? Agora, então, pensando como um especialista da psicanálise, qual que é a solução para diminuir essa violência? Então, acho que a gente tem que ter educação nos estádios, né? Mas educação mesmo, né? Chamar as lideranças. Eu assistia Jogo com a Mancha no Pacaembu e um monte de gente tava virado, nem via o jogo. Tava só na coordenação do vai pra lá, vem pra cá ou fazendo outras coisas, né? Essas lideranças, elas precisam de formação. Elas precisam de educação para cidadania, para direitos humanos, para ali no estádio, no calor da diferença, no momento que você quer destruir o outro que não torce para o teu time, você vai aprender em ato como é que é respeitar a mina, respeitar o outro que não pensa como você,
ali é a aula de democracia de fato, né? Não é, aqui, democracia é o seguinte, acontece lá nas instituições, é ali, naquele lugar. Mas para isso a gente precisaria de um outro papel aí das torcidas organizadas e de uma política de educação contra a violência dentro dos estádios. Torcida mista, torcida conjunta, troca de estádios, para a gente fazer isso que a gente estava conversando antes, né? Essa simbolização dos conflitos, né? Como ser essa linguagem que faz a gente prescindir da violência real. Toda vez que alguém de organizado assim na entrevista, a gente recebeu o Jorge aqui, presidente da Mancha também, sempre eles falam que a violência da organizada é um reflexo da violência na sociedade, né? Então a sociedade é violenta e por isso as torcidas também são violentas, né? Não. Você não marca, sei lá, briga na estação Tatuapé, porque isso é reflexo da violência da sociedade. É uma briga muito específica essa. É um processo que tem que ver com a nossa história, tem que ver com a história dos times, né? E que pode, vamos dizer assim, em parte... pegar carona nos processos e conflitos que estão acontecendo, mas aquilo não é só um reflexo passivo, né? Ali, quando tem um Sócrates falando, quando tem um Evair falando, quando tem um Edmundo falando, isso transforma a violência dentro e fora do estádio. Mas vai precisar ver ali o que é aquela pessoa, aquele jogador, aquele técnico tá efetivamente falando. A gente não é só o reprodutor, entendeu? A gente é criador mesmo de práticas e de enfrentamentos das nossas questões. Linda essa peita aqui com os pets do Verdão, né? Se você calma igual, é só ir lá na loja Verde Branco Mania. Nossos parceiros, Rua Palestra Itália 241, na frente da entrada do Clube Social. Também tem a loja da internet, o link tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, rapaziada. Avante palestra, ó. Segura.